Olá! Hoje eu vou falar de uma ilustração com vocês. A ilustração é a seguinte: existia um rapaz que tinha um mestre. Ele aprendia muito com esse mestre, ele já tinha aprendido muito com esse mestre. Ele sempre procurava esse mestre para se aconselhar e ele tinha esse mestre como uma referência para ele. Em um determinado dia, ele foi procurar o mestre. Ele foi na casa do mestre e ele iria ali ter mais uma aula com esse mestre. Esse jovem não sabia, mas ele já estava muito cheio de si. E aí o mestre foi recebê-lo e preparou um chá para eles. Então ele pegou e foi colocando o chá na xícara. E conforme ele foi colocando, a xícara começou a transbordar. O mestre estava trazendo uma lição ali, ele estava trazendo uma aprendizagem. Ele estava esperando para ver qual ia ser a reação do jovem aprendiz. E esse jovem falou para o mestre: mas você não está vendo o que você está fazendo? Você esqueceu da lição sobre a atenção? Você está derramando todo o chá. Não é possível que você não esteja percebendo isso. E o mestre, vendo a reação do jovem, falou para ele: olha só, essa é a aprendizagem. Quando a xícara está cheia, a gente não tem mais o que derramar. Nada que a gente tente colocar dentro dela vai caber, na verdade vai transbordar. E a reflexão que fica dessa história é a seguinte: esse jovem, ele achava que ele estava aberto para aprender, mas na verdade ele já tinha aprendido tanto com o mestre que ele já estava se achando superior a ele já estava achando que era suficiente, ele já estava muito cheio de si. Sabe quando a gente fica cheio de verdades? A gente sabe todas as coisas, a gente sempre tem a melhor resposta, a gente já se desenvolveu muito como pessoa, nós já evoluímos muito, então a gente já está muito cheio, a gente já está muito cheio de nós mesmos. E quando a gente está muito cheio de si, quando nós estamos cheios de nós mesmos, nada do que as outras pessoas tentem colocar vai caber. E a reflexão que fica é a seguinte: existem pessoas que já estão tão cheias de verdades, tão cheias de certezas, tão cheias de si, que às vezes é difícil se relacionar com elas. Porque elas não aceitam mais uma ideia nova, elas não aceitam uma opinião diferente da delas. Às vezes até o diálogo fica difícil, fica cansativo. E eu tenho certeza que ouvindo essa ilustração, você provavelmente está pensando em alguém. Provavelmente você está identificando aí alguma pessoa com quem você conviva, com quem você se relacione, que já está cheia de si, que você sabe que não adianta mais tentar colocar uma gota, porque a xícara vai transbordar. E quando a xícara transborda, ela só faz sujeira, ela só traz coisas ruins, e muitas vezes quem fica depois com a dor ou quem tem que limpar aquela sujeira somos nós mesmos. Então entenda que algumas pessoas, quando elas estão tão cheias de si, às vezes não vale a pena a gente tentar discutir, às vezes não vale a pena a gente querer ensinar, dar uma lição, às vezes não vale a pena a gente tentar dar uma resposta à altura, porque muitas vezes a gente se coloca nesse papel. A pessoa fala de um jeito agressivo e eu quero responder de um jeito agressivo, né? A pessoa vem com muitos argumentos e aí eu quero trazer muitos argumentos de volta. E quando isso acontece, a gente está falando de duas pessoas que já estão muito cheias de si. Então a reflexão que eu quero te propor hoje é a seguinte: não pense só nas pessoas que já estão cheias de si, que são essa xícara cheia. Reflita se você não tem sido uma dessas pessoas, porque muitas vezes, assim como esse rapaz da ilustração, a gente acha que está aberto para aprender. No nosso discurso, a gente está aberto para aprender. Mas nos nossos comportamentos, veja só, foi a atitude daquele rapaz de intolerância, de impaciência, que mostrou que ele estava cheio de verdades e que ele estava cheio de si. E muitas vezes, nas nossas atitudes, a gente mostra para as pessoas a nossa intolerância, a gente mostra o quanto a gente está cheio de verdades e o quanto a gente está cheio de si. Então, reflita sobre isso. Se esvazie, aceite se esvaziar. Aceite ter a humildade de entender que quanto mais eu sei, mais eu não sei. Que a gente nunca vai estar
pronto, a gente nunca vai ter se desenvolvido o suficiente, a gente nunca vai estar 100% preparado e a gente nunca vai ter todas as respostas. Então aceite isso como um ato de verdadeira humildade. Faça esse exercício de todos os dias, esvaziar a sua xícara. Se abra para ouvir a opinião de outras pessoas. Não importa se essa pessoa estudou mais ou menos que você. Não importa se essa pessoa tem mais ou menos experiência de vida. Não importa se a visão de mundo dessa pessoa é totalmente diferente da sua. Ou você assume uma postura de se afastar das pessoas com quem você não concorda e que você acha que não dá para se relacionar. Ou assuma uma postura de humildade diante dessas pessoas. Se abra para a aprendizagem. Nós podemos trocar e aprender com as pessoas todos os dias, mas nós precisamos estar abertos para isso. Muitas pessoas se dizem abertas para ouvir, mas na atitude delas, na maneira agressiva com que elas expõem uma opinião, na maneira impositiva com que elas expõem alguma opinião, a gente percebe que no fundo, elas já estão cheias de verdade. E não importa o quanto a gente tente contestar, não importa o quanto a gente tente argumentar, nada mais entra nessa xícara.